Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Carnaval Sem Julgamento. Aqui a gente segue entrevistando as principais personalidades do mundo do samba de São Paulo e aqui do Rio de Janeiro. Como toda a gente faz toda semana, ao meu lado, meu colega, minha dupla Bruno Chateaubriand. Bruno, que prazer estar com você mais uma vez. Pois é, tirei a roupa com brilho pra te encontrar. Tirou a roupa com brilho e tirou um pouco até a minha voz. Eu não tirei a voz nenhuma, você tá Tô tomando quase Coca-Cola. rouca. Mas sabe, Coca-Cola não, refrigerante. Mas qual é o problema? Mas sabe por que eu tô rouca? Porque eu já tô tão no esquenta do carnaval, decorando esses sambas, cantando alto, que eu acho que a voz já foi até embora, Bruno. Pois é, quero ver como é que vai ser daqui a 1 mês e meio. 1 mês e meio? Não, menos de 1 mês, Bruno. A gente tá aqui já às vésperas do carnaval. Não, calma. Gente, isso é gravado, por isso que eu tô falando desse jeito, porque senão ela vai achar que eu sou maluco. É que eu já evoluí, já corri pelas espírito semanas aí. evoluído, mas vamos ao que interessa. Hoje a gente vai Vamos ao que receber... interessa. O que a gente tem feito aqui, só pra gente retomar, entrevistando... Contextualiza, Paola. Contextualiza, Paola. Entrevistando os representantes das 16 agremiações da Série Ouro, numa série sobre a Série Ouro, pra ser redundante quase, né? É redundante. A gente tá chegando ao fim desse ciclo, conversando com os artistas, porque hoje a gente conversa com a penúltima escola que desfila no sábado de carnaval. Penúltima escola que A desfila... 7ª escola a pisar na avenida no sábado de carnaval. 7ª escola, penúltima escola, ou seja, vamos estar naquele momento, né, meio fechando o processo do carnaval da Série Ouro, quando essa escola pisar na Marquês de Sapucaí. E é uma escola do outro lado. Do outro lado da ponte. Do outro lado da ponte. Niterói. Acadêmicos de Niterói. A gente recebe aqui a Amanda Palhares, o Tiago Martins, a Amanda, que é a diretora de carnaval da agremiação, o Tiago Martins, o carnavalesco da Acadêmicos de Niterói. Sejam muito bem-vindos, viu? Eu que agradeço. Bem-vindos. Vamos falar de carnaval, vamos falar das expectativas da Niterói para o carnaval de 2025, Tiago. Né, eu acho que, Amanda, a gente vai começar com o Tiago para perguntar um pouquinho da história, do que vai ser contado pela Niterói esse ano no Carnaval de 2025. Vixe Maria, quero saber dessa história. Eita, a gente vai trazer uma festa folclórica e cultural dentro de uma outra festa, então posso falar que são 2 festas grandiosas. Tem o Carnaval e logo depois do Carnaval acontece a festa junina. Então a gente traz a quadrilha, um estilo de dança folclórica e cultural em todo o Brasil, e das tradicionais festas juninas. Então a Niterói, ela faz alusão da sua chegada no São João de Maracanaú, que é um dos maiores São João do mundo, e leva para Sapucaí para contar a sua origem. Então a gente abre o desfile com uma grande fogueira, que Deus de lá de trás é um símbolo religioso e um símbolo também dos povos pagãos de purificação. Então a gente traz aí a quadrilha, a gente traz os bailes francês, a corte francesa, que chega ao Brasil através da família real, e que aqui no Brasil ela sofre um processo de aglutinação, onde a gente traz a tradição dos indígenas, a cultura negra, e começamos a falar da festa junina. E daí, no decorrer, vai indo, a gente até finalizar. A gente abre com uma coisa religiosa e termina com a questão religiosa de novo, que é onde a gente traz os santos. São Pedro, Santo Antônio, São João. E a gente ainda traz o Padre Cícero para abençoar o nosso desfile. Quantas alas? São 19. 19. Quantos componentes? Amanda, Mais ou menos. quantos componentes a gente tem mais ou menos desfilando pela Niterói? Acho que a gente fecha o quê? Em 1000, mais ou menos, né? 900 e pouquinho. Por aí, A gente não tá acertando, na verdade, porque tudo depende do regulamento, né? A gente segue direitinho o regulamento. Porque se deixar Niterói, a gente tem componente até dizer chega. E quantas baianas? 41. 41 porque baianas. baiana é uma obrigatoriedade regulamentar, né? Tem um mínimo de baianas aí pelo regulamento. Eu não sei se houve uma atualização ou não no número de baianas. Então vocês vão vir com 41. Sim. E o enredo, que eu fiz até uma brincadeirinha aqui, Bruno, que Vixe Maria. Vixe Maria, que é justamente o título do enredo, né, Tiago? Além da gente contar essa... Na realidade, eu venho de quadrilha, tá, gente? Eu conheci o carnaval através da quadrilha. Eu já amava carnaval, gostava muito. Você é da onde? Eu sou nascido e criado em Queimados. Hoje eu me encontro morando na Lapa. E aí... Para a Baixada tem muito essa questão da festa junina, das quadrilhas. Então eu conheci pessoas que eram do carnaval e eles começaram a comentar sobre
o carnaval, e eu tinha aquela curiosidade. Eu era muito preso dentro de casa, então eu gostava de assistir os desfiles das escolas de samba. E quando eu tive a oportunidade de ir para uma quadrilha de competição, aí foi onde eu conheci essa galera que fazia as confecções da roupa, das indumentárias. E aí eu fui conhecendo, fui só escutando. E um belo dia eu peguei o trem, no Japeri, e fui bater na porta dos barracões até conseguir uma vaga, né? E aí? você lembra, Thiago, o primeiro desfile que você assistiu? Qual foi o ano? Qual foi a escola? Você lembra? Tem essa memória? Olha, eu lembro a primeira vez, que eu nunca vou esquecer, a primeira vez que eu pisei numa quadra de escola de samba, eu fui com uns amigos, e aí eles foram, uns amigos héteros, né? E eles foram para ver as musas, as mulheres sambando. E eu entrei na quadra, eu fiquei admirado com cada ala coreografada, com cada coisa que estava acontecendo, que foi a Gotime da Beija-Flor de Nilópolis. Então isso é uma coisa que marcou muito. E ali eu percebi que era o mundo que eu queria estar, que era o carnaval. E você está indo para o seu segundo desfile na Acadêmicos de Niterói, é isso? Muito feliz. Mas você começou por onde? Por qual agremiação, Thiago? Eu comecei a União da Ilha. Começou na União da Ilha. 2003, Maria Clara Machado. Outro enredo emblemático, né, Bruno? Nossa, da então Ilha. você já tem uma estrada de 2 décadas, né? Ininterruptas? Não, Não. Fez uma paradinha, voltou. não. Assim, foi praticamente direto. Teve um ano que eu fiquei sem participar, mas logo depois eu voltei. Mas por questão de curso, por questão de outras coisas. Aí a gente tá falando de 20 anos dele, dedicados ao carnaval, quase que ininterruptamente. E a Amanda, sabe que eu fui pesquisar? Sabe que ela tem também, Bruno? No escopo dela, e você vai gostar muito disso. 18 anos como porta-bandeira. Não, você não sabe. Eu acho que eu tenho uma informação aqui que no Carnaval de 2024 eu acho que a Amanda desfilou. Desfilou, desfilou? Amanda? Desfilei. Nesse último ano você desfilou? Desfilei. Por qual agremiação? Pelo Leão de Nova Iguaçu. Olha só. Só que aí eu tive que decidir, né? Ou eu assumia o cargo de diretora de carnaval de porta-bandeira, porque a porta-bandeira, ela exige, né, que você se dedique 100% à direção de carnaval mais ainda. Então não tinha nem como conciliar os dois cargos. Aí eu tive que escolher, deixei o lado porta-bandeira um pouquinho de lado e assumi a direção de carnaval. Então 2025 vai ser o seu primeiro ano Estreando. sem empunhar o pavilhão, né? Exatamente. E como vai ficar esse coração? Acho que tranquilo, por enquanto, né? Porque é o primeiro ano, eu acho que vou sentir uma emoçãozinha quando ver o pavilhão tremulando, não sou eu que estou defendendo aquele pavilhão, mas eu estou muito feliz também com a minha escolha de me tornar diretora de carnaval, está sendo uma experiência incrível, e eu devo muito isso à equipe que eu tenho, né, que é uma equipe maravilhosa. O Wallace é um gestor incrível, já foi diretor de carnaval, tem uma história enorme no carnaval e eu tô aprendendo muito com eles. A gente aproveita aqui, né, Bruno, para deixar um abraço carinhoso Pro pro Wallace Wallace, Palhares, que é o presidente da Acadêmicos de Niterói, mas que era, até esse ano de 2024, até o carnaval nesse de último 2024. carnaval que a gente apresentou, o presidente da Liga RJ, com quem a gente teve uma grande proximidade, uma grande troca, nosso parceiro, e muito do que a gente viu na transmissão da Band se deve a essa parceria, a essa troca que a gente teve com a Liga RJ, que teve à frente o Wallace, né, numa administração incrível, e que segue o legado aí dele hoje com o Hugo. Mas o Wallace, o nosso abraço, nosso muito obrigado. A gente falando aqui de você. É isso, ele não tá aqui, mas a gente tá falando dele, né, Amanda? Claro, a gente fala aqui dos amigos de quem a gente admira e gosta, né, Bruno? Pois é. Enfim, vamos continuar agora falando um pouco do processo. O samba da Niterói, né? Como é que a comunidade tá recebendo o samba? No mini desfile a gente pôde ter um pouquinho dessa sensação, observar ali o que estava acontecendo. Como vocês estão sentindo aí o samba na boca da comunidade? É uma constante evolução, né? E a gente cobra muito o canto, né, da comunidade, mas a comunidade abraçou muito bem o samba é muito bem cantado. A gente deu uma prévia, né, no mini desfile, que você vendo o mini desfile do ano passado para esse ano, fazendo uma comparação, mesmo sem querer comparar, a gente vê a evolução da escola, tanto em contingente quanto em canto. Então eu acho que a Niterói vai dar um pouquinho de trabalho esse ano. Com o intérprete, Nego, que assume os vocais, assume o Pois microfone é, da um Acadêmica grande de Niterói. nome do Nego, um carnaval. grande intérprete, e irmão de Neguinho da Beija-Flor. Neguinho da Beija-Flor, que anunciou a aposentadoria, mas o Nego segue lá, firme e forte à frente dos microfones e vai empunhar o pavilhão da Niterói ali nos aquele microfones, vozeirão né? dele encanta, né? Ele canta e encanta todo mundo. É um vozeirão histórico da Marquês de Sapucaí, já cantou vários sambas
incríveis durante a sua trajetória como puxador de escola de samba. Então é muito bom a gente ter o Nego, né, na rodinha desse ano da Série Ouro. Aí, Bruno, eu que sempre acabo fazendo a pergunta mais dura aqui, né? O pessoal Por quê? até brigou outro dia que eu sou a mais braba aqui. Quem falou isso? O pessoal que assiste a gente falou assim, ai, a Nunca Paola soube sempre disso. Ela coloca... é braba? Ela é braba? Sou a brava? Não, é porque eu sempre A braba? trago, às vezes, alguns assuntos que eu gosto de colocar em pauta, que às vezes a gente fica meio assim de perguntar mais. Eu vou perguntar, tá bom? Por favor. A gente tá vendo esse enredo de 2025 da Niterói, o Vixe Maria, que fala sobre essa festa junina de Maracanaú, mas é um enredo Maracanaú. que não é inédito na Sapucaí. Agora, em 2024, a gente viu também Maracanaú sendo o foco do enredo da Vigário Geral na Avenida. Como que vai ser trabalhar isso, Thiago, para não ficar um desfile parecido a partir do momento que a gente está falando do mesmo tema, do mesmo CEP, da mesma festa? Discordo. É processo diferente, a história que a gente está contando é totalmente diferente, conceito diferente, carnavalescos diferentes. Então, a gente está trazendo um processo bem bacana e quando veio esse enredo para mim, era para fechar com São João. Uhum. E eu falei, por que a gente não abre com São João? Que é algo tão festivo, tão alegre, tão cultural ao mesmo tempo, e que não é só no Nordeste que tem um São João. Então, ou seja, a gente começa em junho, vai para julho, hoje em dia as pessoas fazem festa agostina. Então, isso prolonga cada vez mais. Às vezes, uma festa de família, ou um casamento, alguma coisa, sempre é tocado a musicalidade do São João. Então eu já abro com essa questão do São João, trazendo essa questão do baile europeu, trazendo a origem dos indígenas, o porquê que tem ali a cultura do povo negro. Então é bem bacana e bem diferente. E uma história pode ser contada de diversas formas. Eu acho que a gente já teve, historicamente, dentro do desfile das escolas de samba, escolas no mesmo grupo contando as mesmas histórias, né? Isso é natural. Então, isso eu vejo que são olhares diferentes, são recortes diferentes. Para mim, eu vou assistir com a mesma expectativa, né? Como assisto uma história inédita, por exemplo. Eu acho que o olhar de um artista ele é diferente, ele muda de um para o outro. E isso é que faz a história de uma escola de samba ser interessante quando ela apresenta aí um enredo para Não, eu tenho certeza disso. Eu só quis colocar em pauta aqui pra gente gerar essa só pra deixar troca, o Thiago, tadinho. Pra deixar o Thiago explicar aqui. digo... Não deixar em maus lençóis, Thiago, por favor. A gente só quis democratizar essa sua visão mesmo, essa sua explicação. E o que acontece? Teve vários carnavais, mas aonde era citado ali dentro de algum enredo a festa junina, mas não um enredo falando todo de festa junina, né? Eu acho que a gente tem 3 setores, mas daria para falar muito e muito mais. Porque o acesso é bem reduzido, a questão de carro. São 3 alegorias só, 3 né? setores, então a gente reduz muito. E a proposta é totalmente diferente, né? Muito. Eu tô procurando trabalhar muito com tradicional e uma coisa mais contemporânea. Por exemplo, eu tenho um carro que ele é um arraiá. E aí, de repente, na cabeça de vocês vai passar como que seria esse arraiá. Então já se passou vários arraiá na Sapucaí, mas eu acredito que vocês vão gostar muito do arraiá que eu tô aprontando. E a gente vai estar transmitindo pelo Band Folia, né? Vamos Tudo estar na tela ao da vivo. Band, sexta e sábado, todos os desfiles ininterruptos. Pois é, vamos estar lá. A Paola provavelmente vai estar no caminhão gritando no meu ouvido. Conclui, que ela adora um tal de um conclui comigo, né? Mas esse ano a gente vai deixar a transmissão mais solta, até para o sambista que acompanha e que gosta tanto de desfile de escola de samba. A gente vai ter menos intervenções e vai deixar com que o desfile fique mais solto para que todo mundo possa apreciar a arte, né, do desfile das escolas de samba, de todas as agremiações da Série Ouro. Então isso é uma dinâmica nova, né, que a gente vem aqui trabalhando, lapidando, conversando, né? Para cada vez estar entregando um espetáculo ainda melhor. E parabéns, cara, assim. Pro telespectador, né? É gostoso de ver. Vocês mostram cada detalhe da comissão ao último setor, é muito diferente. Você vê o desfile, às vezes, do especial e vê ali do acesso. A forma que vocês cuidam disso. Eu falei até com o Alex na hora de entrar, eu falei, pô, muito bacana isso que eles estão fazendo para a Série Ouro, porque isso mostra a gente artista, mostra o trabalho e, tipo, não é só o desfile. Teve lá um mini desfile que vocês estavam participando com a gente, hoje está aqui nesse podcast. Hoje está aqui no podcast e eu já vou até adiantar novidades, tá? A gente acabou de estrear a nossa Band FM, que é a rádio musical aqui do Grupo Bandeirantes no Rio de Janeiro. E sabe o que toca na Band FM, que ainda não ouviu 91.1?
o Sambas Enredo. O pessoal que reclamava que não tinha mais samba enredo na rádio, aqui na Band FM as pessoas, o ouvinte escuta samba enredo. Então a gente tem agora o espaço para também tocar, antes do carnaval, todos os sambas enredo, que era uma reclamação do público, né? Que a gente não ouvia mais. E os sambas enredo da Série Ouro. Da Série Ouro, claro. Com certeza, porque a gente transmite a Série Ouro, eles estão lá. E isso é muito bacana para que o nosso espectador aqui, que assiste, que comenta o nosso Carnaval Sem Julgamento, agora saiba disso, que a gente tem esse lugar e esse espaço para que os sambas toquem nessa rádio. E Amanda, falando um pouquinho da Acadêmicos de Niterói, a gente pode falar que é uma escola praticamente nova, né? Porque é uma escola que fez o quê? 2 desfiles na Marquês de Sapucaí, veio advinda aí de um CNPJ da Sossego, que era uma escola tradicional que voltou a desfilar em grupos inferiores, né? E Acadêmicos de Niterói vem dentro de uma nova conjectura aí na Série Ouro para fazer o seu 3º desfile, é isso? Isso mesmo. Mas tem muitos integrantes que aderiram, né, a Acadêmicos de Niterói. Então, a gente tem um pouquinho de traços ainda, né, do Acadêmicos de Sossego. Só que o Sossego agora ele desfila no Carnaval de Niterói. No Carnaval de Niterói, né? E a partir desses grupos é que vocês formam a Velha Guarda, a ala de compositores da Niterói. São legados da Sossego ou são novos torcedores que estão somando ao time da agremiação? Em sua maioria são torcedores novos, componentes novos. Não a gente tem alguns componentes, porque Niterói, né? As 2 são de Niterói. É a mesma coisa de outras escolas. A gente tem componente da Viradouro, da Cubango. A gente se policia muito e conversa muito com as outras diretorias, porque são os mesmos componentes de todas as escolas. Então a gente tem que marcar. O nosso ensaio de quadra é na quarta-feira. Aí o Cubango não pode marcar no mesmo dia que a gente, porque senão eles ficam, né, nesse beco sem saída. Vou para qual? Qual ensaio? Porque todos os sambistas de Niterói, eles têm essa... Igual no Rio, né? Tem essa prática de desfilar em várias escolas. E lá não é diferente. Sambista gosta de desfilar, né, Amanda? Gosta. E não importa o lugar. Intendente, Sapucaí, grupo especial, não tem... época melhor, né? Que é o carnaval, né? São sambistas de verdade. Gente, sambista gosta de desfilar. E eu vou até falar de um personagem do nosso Band Folia. E Sid Clay do Agogô? Sid Clay do Agogô, gente, desfila nas 16 agremiações da Série Ouro. Pois é. Se tem alguém que gosta genuinamente de desfilar, é Sid Clay. Sim. Não é? Sente o prazer de desfilar, né? Mas sambista sente prazer em desfilar, né? Isso é ótimo. É muito bacana a gente ouvir isso, porque a gente reafirma aquele lugar, né? O desfile de escola de samba, ele só existe porque existe a escola de samba. E aí é um momento que você põe a sua roupa bonita e a sua comunidade se apresenta na Marquês de Sapucaí com aquela roupa, com aquela fantasia linda, contando uma história, mas é que sai, que ela se nutre desse lugar tão importante que é uma escola de samba, que é uma quadra de escola de samba, onde a fofoca acontece, né? Porque existe lugar que tem mais fofoca no mundo do que quadra de escola de samba. Não tem. Não é, Thiago? Agora eu quero saber, a gente está perto aí do carnaval, você tem o casal, obviamente, de Mestre Sala e Porta-Bandeira. Eu quero saber se você vai lá assistir a apresentação e palpitar antes, Amanda. Eu cuido pessoalmente deles, né? Aí, ó. A responsável por eles sou eu mesma. Mas eles são um casal que assim, ótimo. Eu não dou palpite. Eles têm a coreógrafa deles. O casal é Jaqueline Peçanha e Vinícius Peçanha, são irmãos. Eles já têm uma carreira, né, longa no carnaval. Tá aqui o meu livro para vocês, de Mestre Sala e Porta-Bandeira. Ai, muito obrigada. Né, que foi lançado pro carnaval de 2024. E aí, para vocês de presente, que é exatamente... Amei. A história, né? Falando dessa arte, do bailado do carnaval. Eu acho que tem, inclusive, a Jaque e o Vinícius, eles estão aí, tem aspas deles aí num dos relatos aí dos casais, porque os casais, não só da Série Ouro, mas do Grupo Especial, eles colocaram a importância, né, de conduzir um pavilhão de uma agremiação, de uma escola de samba. Então, tem aí Vinícius e Jaque estão aí dentro também. Sim, o meu casal, modéstia à parte, dispensa comentários, né? Eles são maravilhosos, sou uma grande fã do trabalho deles. E não me envolvo na coreografia deles, não dou pitaco, só observo de longe. Thiago também, né, Thiago? Mais ou menos, ó. Ainda mais que essa questão da quadrilha, por eu vir de anos, aí eles próprios me perguntam, né? Sobre a questão de um passinho ou alguma coisa, porque... É legal, né, introduzir isso dentro do casal.
Eu não posso dar spoiler do que é a roupa deles, do que eles vão representar, mas é algo assim bem popular e vocês vão assim amar. E vamos lá, estamos terminando, Paola. Então a gente Estamos queria... terminando esse papo desejando o quê? Um grande grande desfile desfile. para acadêmicos de Niterói, que é a 7ª escola a desfilar no sábado de carnaval. A penúltima escola a desfilar nesse horário. Nosso coração já tá apertadinho, achando que tá chegando no fim, né, Bruno? Não, o meu não, sabia? Porque eu vivo escola de samba o ano todo. Ah, mas eu Então- fico tanto esperando o desfile. Mas o desfile é importante, mas a vida de quadra de escola de samba é tão boa. Então eu acho que assim... É que para quem está em São Paulo, como eu, que vivo nessa ponte que se aérea, mude pro Rio de Janeiro, né, isso meu é bem? fácil resolver, né? Coloca todo mundo na mala, família, trabalho, vem pro Rio de Janeiro. Meu coração já mora muito aqui, né? Mora, demais. Então a gente queria ouvir agora, né, aquele lugar, aquele arremate. Né? Uma mensagem final de vocês, Amanda, Thiago, por favor, uma mensagem final para quem tá nos assistindo. Vai o Thiago sobre primeiro, porque a 2025. Amanda pediu, tá, gente? Porque seria primeiro a Amanda. Primeiro mas, as damas, mas mas- ela que pediu, Thiago, primeiro. É Vixe Maria, né? É um enredo festivo, dentro de uma outra festa festiva. Então é algo que alegra a todos. E eu peço muita alegria, muita felicidade. O samba tá aí na ponta da língua, é um samba gostoso, é algo nordestino. Então é para minha comunidade, vamos com tudo. E eu tenho certeza que a gente vai abraçar esse título aí. Exatamente. Nós estamos montando um projeto gigantesco, as fantasias estão belíssimas, tem spoiler no Instagram da agremiação, entrem lá e deem uma olhadinha. O preparo está sendo um preparo para um grande desfile, Acadêmicos de Niterói vai dar trabalho, a comunidade está muito feliz com o que está acontecendo. Então eu convido todos vocês a estarem conosco, estar acompanhando a gente, quem quiser desfilar com a gente também. Acho que a gente tem poucas vagas, mas tudo através do Instagram ou então pessoalmente no ensaio. Agora a gente está começando nosso ensaio na Amaral Peixoto, então convido todos vocês a acompanharem de pertinho o Acadêmicos de Niterói e se preparem que Niterói esse ano vai vir dando um trabalhinho, hein? E agradecer, né, que a gente está com um time, uma equipe muito boa. O Wallace, ele dá todo o suporte, é um suporte, assim, mudanças muito rápido. E é um cara que vive aquilo dali, tá no barracão todos os dias, então vive aquilo intensamente, junto comigo. Então, se eu sofro de um lado, ele sofre do outro. E a gente tá, assim, a todo vapor, não só a diretoria, o casal, o intérprete e a comunidade. Acho que junta isso tudo e a gente acaba fazendo um gol certo. Eu não posso elogiar muito, então deixo pro Thiago elogiar o Wallace, né? Porque senão vai falar, os outros podem falar que tá puxando o saco, porque é marido e tudo mais. Mas realmente, ele é um gestor incrível e tá dando todo o suporte pra gente. E a nossa equipe também é uma equipe fantástica, maravilhosa. Ateliê, barracão, tudo maravilhoso, tudo incrível. Com isso a gente encerra, Paola, aqui agora, né, a Niterói. Sentindo todo esse amor que a Amanda Esse colocou amor, aqui, né? pois é. Todo mundo se sente abraçado quando a gente agradece todos os segmentos, todos os artistas, né? E a gente, no próximo bloco, a gente recebe o Império Serrano, que é a última escola a pisar na Marquês de Sapucaí no sábado pela Série Ouro. Exatamente, a gente volta daqui a pouquinho, gente. Voltamos agora para dar continuidade ao nosso podcast Carnaval Sem Julgamento. Gente. E a minha voz continua indo embora, Bruno. Paola, 16ª história, 16ª escola da Série Ouro. Então, antes da gente começar, eu queria te agradecer, porque a gente vai terminar depois ouvindo essa Verdade. escola. A gente vai terminar agora com ela, tendo escutado todas as agremiações que vão passar na Marquês de Sapucaí na sexta e no sábado, ouvindo histórias, aprendendo. A gente aprendeu Conversamos muito. com os artistas, Não, descobrimos mais sobre os enredos, tivemos ideias para Não só transmissão esse lugar. aqui. Ideias para transmissão, a gente pôde lapidar mais esse nosso diamante que se chama Transmissão do Desfile das Escolas de Samba, que a gente vai fazer pelo Band Folia esse ano mais uma vez. E foi muito bacana porque a gente pôde aprender muita coisa, ouvir diretores de carnaval, ouvir carnavalescos, presidentes de escola. Então a gente recebeu, sabe, esse contingente gigantesco num trabalho feito com amor. A gente, né, essa Paola vem de São Paulo para gravar no Rio de Janeiro, uma vez que todas essas escolas são daqui do nosso estado, graças a Deus, né? E aí a gente vai agora apresentar a Bruno, última escola. Deixa eu só que fazer vai- fazer uma vírgula. Contextualiza. Não vou contextualizar nada, vou só fazer uma vírgula. Ele falou assim, a Paola, que vem de São Paulo,
como se fosse uma dureza. Para mim é um grande prazer vir de Ela São perde Paulo, até aqui a do voz. Rio de Janeiro. Ela Perco perde até a voz. Eu falo que eu perco a voz, não só porque a gente conversou já com as 15 agremiações, estamos indo para a nossa reta final, conversando com a 16ª agremiação, mas eu acho que é de tanto eu esquentar nesses sambas, ficar ouvindo os sambas, tanto da Série Ouro quanto do Grupo Especial. Não, mas peraí, a safra da Série Ouro, então, mais uma vez salientar isso, né? Eu acho importante agora que a gente vai receber a última escola que vai pisar na Marquês de Sapucaí, vai fechar a Série Ouro do Carnaval. E que tem o samba que já foi eleito por muita gente como o melhor samba da Série Ouro de 2025, sabia? Pois é, mas aí vamos falar disso que antes de anunciar a escola, que a Vamos gente lá. já sabe. Que rufem os tamborins. Não, ali é o naipe de agogô, gente. Tradicionalíssimo. Que toquem os agogôs. Vamos puxar pra agogô, que o naipe de agogô do Império Serrano. Império meu filho, eu me Serrano arrepio, só de desfilando falar por disso. aqui. É um prazer receber vocês. Renato, carnavalesco da agremiação. Jefferson, diretor de carnaval. Que ótimo estar com vocês aqui para a gente encerrar esse ciclo falando das 16 agremiações da Série Ouro, conversando com os responsáveis pelo Império Serrano. É um prazer recebê-los aqui. Renato Esteves, muito prazer. O microfone é seu. Boa tarde, boa noite. Não sei que horas vocês vão ouvir e ver esse podcast. Paola, Fala pertinho, Bruno, pertinho do Mickey. Paola, Bruno, uma boa tarde. É um prazer estar aqui podendo falar do Império Serrano, dessa escola tão potente, tão importante para o Carnaval Carioca. Poder falar de Beto Sem Braço, poder falar do nosso enredo, tão pertinho do Carnaval, né? É muito legal porque a gente... É importante também salientar isso, né? A qualidade dos sambas da Série Ouro esse ano. A qualidade de muitos enredos também que estão sendo contados. Dessas pesquisas, eu dessa gostei riqueza muito, cultural dos enredos. No geral, né? eu gostei muito, não só dos enredos, mas dos sambas, dessa safra linda que a Série Ouro vai apresentar, né, na Marquês de Sapucaí na sexta e no sábado. E o Império Serrano vem, o que espanta, miséria é festa. Esse é o título do enredo para 2025, como o Renato já falou, contando a história de Beto Sem Braço, né, Bruno? Que tem tudo a ver com a agremiação, com essa história do Império Serrano. Não, né? e aí vem para um lugar muito especial, que a gente até conversando, que às vezes, quando a gente senta nessa mesa aqui, a gente já conversou um pouquinho. E aí quando você fala de Império Serrano para o Bruno aqui, que nasceu nos anos 1970, nasceu em 75... 82 foi um carnaval muito importante para uma criança de 6 anos assistindo Bumbum Taticumbum pro Gurundum, que foi o primeiro samba, né, vencedor do Beto Sem Braço quando o Império Serrano se torna campeão, num carnaval assinado pela querida Rosa Magalhães com Lícia Lacerda. E Lícia Lacerda era vizinha dos meus avós, então eu tinha contato com Lícia Lacerda dos meus 6 anos de idade ali. Então eu queria, Renato, que você contasse um pouquinho como é que vai ser esse lugar, né, de apresentação do espetáculo, a narrativa que vai ser apresentada nas 3 alegorias. Depois eu quero que você diga quantas alas, mas que você conte aí um pouquinho dessa história. O que espanta a miséria é festa é uma das frases mais potentes, né, que o Beto falava. E essa frase ela surgiu de uma maneira muito inusitada. E a gente vai retratar isso no desfile. O Beto ele ganhou um direito autoral compondo uma música junto com o Zeca Pagodinho. E aí ele pegou aquele dinheiro, não foi um bom dinheiro, e aí ele foi para a favela do Rato Molhado. Ele deu uma festa de arromba de 3 dias. E aí ele viu aquela situação toda, a gente está falando dos anos 80, e ele vendo aquela situação toda, ele viu, olha, tá vendo aí? O que espanta a miséria é festa. Porque a gente faz festa, a gente não faz festa porque tá feliz. A gente faz festa porque tá triste. Então, assim, é muito importante a festa, porque a festa é um motivo de lutar contra, é motivo de resistência. Então, o Beto, ele tinha um olhar muito sensível, ele musicava o que ele via na vida dele. Ele era um feirante desde criança. E aí, ele, através da sua vivência na feira, inclusive, o nome dele é Laudeni, e ele ganhou esse cognome de Beto, porque o chefe dele vendia limão e se chamava Beto. E aí as pessoas não sabiam falar Laudeni. Ele já não tinha um braço. E as pessoas começaram a chamar de Beto Sem Braço. Então,
A feira é muito importante porque foi na feira que ele conseguia, a feira itinerante, né? Então rodava o Rio de Janeiro todo. Então ele conseguia olhar e musicar aquilo que ele via, passava diante dos olhos dele. Então o Beto era um grande cronista musical. Ele, através dessa visão, que a gente vai transferir isso para o desfile do Império. O desfile do Império vai ser o olhar do Beto Sem Braço sobre o carioca e sobre o subúrbio. Então, através das músicas dele, nós vamos contar, paralelamente, momentos da biografia e vamos contar a vida do carioca e como ele resiste e como ele resiste através da festa, como ele se impõe através da festa. E eu vou usar 3 grandes blocos para poder organizar esse olhar musical do Beto. O Beto tem um aproveitamento incrível. Ele ganhou 6 sambas enredos no Império. Dos 6, 3 foram estandarte de ouro. Ele tem 50% de aproveitamento. Mais que isso. 50% de aproveitamento no estandarte de ouro, né, gente? Se você pegar parcerias atuais, eu acredito que poucas cheguem a esse aproveitamento, né? Então, e os 3 que ele ganhou o estandarte de ouro foi o Bumbum Paticumbum, foi o Mãe Baiana Mãe e foi o Fala Serrinha, que é o famoso Seu Império, Sua Patente. Se a gente pegar esses 3 sambas, eles formam os 3 pilares do que significa esse olhar do Beto Sem Braço. O primeiro grande momento, que é o Bumbum, que é o momento em que o carnaval se apresenta. Então, o que espanta a miséria é o carnaval. Então, nesse primeiro momento, é o momento em que o carnaval se apresenta como momento de manifestação e de resistência cultural ante a sociedade. Então, ante o sistema, melhor dizendo. Então, é nesse momento em que a gente vai falar do Bumbum, a gente traz essa figura do Beto Sem Braço para reviver os carnavais. A gente chama o Beto para vir para o Império Serrano, para o Império Serrano vai se reverenciar e vai homenageá-lo. Então esse é o primeiro grande momento, onde também vamos fazer uma homenagem a Rosa Magalhães. A gente tem um pequeno momento aí nesse início do desfile que a gente vai trazer essa homenagem à Rosa. Queria muito que a Alice viesse desfilar com a gente, para poder fechar esse grande momento. E aí a gente entra no segundo momento do desfile. Alice Lacerda, Isso, você gostaria? Exatamente. E aí, nesse segundo momento do desfile, é o momento em que a gente começa a entrar nesse olhar mais sensível do Beto ante a sociedade, ante o que ele enxergava, né? Que é esse momento das crônicas. É um período de crônicas onde a gente vai pegar as músicas do Beto e vai entender através do olhar dele, que ele colocava nas músicas de uma maneira jocosa. A gente vai entender como ele via o que acontecia na sociedade carioca, que passava da zona rural para a zona urbana. Então ele falava sobre a paisagem, ele falava sobre o trabalhador que acorda cedo, que desce a favela, que tem o deputado que promete e não cumpre. Como é que você carnavaliza isso? Através de imagens. Eu estou usando o conceito da charge. Então esse momento do setor é um setor onde que eu vou fazer, em termos visuais, uma charge contada através das letras do Beto. Uhum. Né? E aí nesse segundo momento, é onde a gente vai encontrar justamente o trabalhador, o patrão, onde a gente vai encontrar, vai ter o encontro da religião, que é tudo o que ele via, né? Que ele habitava todos os cenários possíveis. Então ele tinha esse poder agregador. Ele via da favela à Zona Sul. Um homem de feira, né? A feira aí explica muito essa lógica, essa narrativa de conexão. Uma pessoa que trabalha numa feira, ela tem essa conexão com lugares, com diferentes regiões de uma cidade. E aí ele se conecta com o privilegiado,
se conecta com o outro lado, com um trabalhador que tem menos acesso à possibilidade dentro desse circuito que a gente vive, né? Então é muito interessante isso. E o Beto é uma figura super, super interessante, inusitada, porque ele, quando jovem, ele estava em colégio interno, ele dava aula de francês para os amigos dele no Morro do Pau da Bandeira. Ele andava sempre com o dicionário do lado. Então, ele estava sempre procurando estudar dentro da realidade dele. Eu acho isso super interessante porque ele passava isso nas letras. Porque, inclusive, a Priscila, a filha dele, relatou numa das nossas conversas que ela andava com o dicionário do lado. Ele batia, ele tinha o hábito de bater aqui para musicar, ele não tinha o braço direito. E aí ele começava a cantarolar e falava, filha, procura para mim ali a palavra tal no dicionário, um sinônimo, e ele compunha dessa forma. Então, ele tinha essa abertura para explorar nas letras, ele se instigava muito com isso, né? E aí, nesse momento, né, nesse segundo setor, onde a gente vai juntar tudo na grande roda, ele se encerra numa grande roda, que é a roda de santo, que é uma Imbaiana Mãe, só que é uma roda de santo que a gente vai pegar a influência das matriarcas e como elas tinham essa influência em relação a toda uma comunidade. Então essa roda de santo que vira uma roda de samba, né? O Beto, assim como os contemporâneos, eles iam lá no Cacique de Ramos e eles se sentavam lá embaixo da tamarineira para poder cantar os sambas. Então a gente traz esse momento do Cacique de Ramos, a gente traz esse momento, essa roda de samba, e esse é o momento em que a gente vai botar para fora, a gente vai falar o que as comunidades querem falar. Tanto é que nesse carro, que é o carro que vai ter os lambe-lambes, que estou chamando alguns grandes amigos, artistas para fazer, é uma alegoria que vai ser toda forrada com lambe-lambes. É uma alegoria feita de papel. Né? Bom que ele já entrega, já faz todo o spoiler do desfile, a gente já vai imaginando o que vai ser, né? Acho ótimo, Renato. É igual novela, claro. Porque assim, a gente conta que é para poder você ir lá e assistir. E criar expectativa. Exatamente, também. Criar expectativa. Então, assim, porque o lambe-lambe, ele tem uma função muito importante, politicamente falando, porque ele dá voz, né? Então, assim, e o Beto, ele dava essa voz. Ele nas músicas, ele dava voz a quem não podia ter voz, porque eram os oprimidos do sistema. Eu vou falar antes da gente falar do terceiro setor, da terceira alegoria, provavelmente você vai chegar. Eu vou pedir para o Jefferson Carlos, que é o diretor de carnaval, falar um pouquinho. A gente falou de samba, de voz, de música, desse samba do Império, que é uma composição que tem Xande de Pilares e que tem Aloysio Machado. Aloysio Machado, que foi um grande parceiro de Beto Sem Braço. A gente citou aqui, inclusive, o Bumbum Bate-Bumbum, que foi um samba que também teve ali a assinatura dele. Então é um desfile com um samba enredo que traz também uma coisa muito afetiva, né? Como foi a escolha desse samba? Como foi essa composição? Como chegaram nesse samba? Primeiramente, boa tarde, boa noite, né? Graças a Deus, né? A gente, quando definiu que esse seria o enredo do Império Serrano, a gente teve esse estudo, esse cuidado todo, porque é difícil você fazer um enredo de homenagem, ainda mais numa pessoa como o Beto Sem Braço. E a gente, graças a Deus, conseguiu passar para os compositores a ideia do processo. Porque até como o Bruno falou, hoje o nosso carnaval com samba enredo está muito aquela coisa de receita de bolo, né? E a gente Temos falado bastante disso aqui também, e né, a Bruno? gente pediu para os compositores se reinventassem como se cada um fosse o Beto Sem Braço, fosse a Luiz Machado. Teve essa conversa, A gente, por tempo todo, conversou, chamou a família, sabe? O pessoal participar, para o pessoal entender. Agora, olha que legal, Entendeu? porque isso, Jefferson, te cortando, isso é uma escola de samba. Esse é um processo que é a base, é o alicerce daquilo que a gente chama escola de samba. A pessoa produz não só artisticamente, mas ela produz a parte musical. É óbvio que os escritórios são importantes, é óbvio que tudo tem o seu lugar aí, a gente não tem que diminuir o trabalho de ninguém, nem o processo escolhido por alguns gestores aí de escola de samba, mas quando a gente fala em escola de samba, quando a gente ouve isso,
a gente ouve a verdade do que representa esse lugar, né? E o mais importante disso tudo, por ser Império Serrano, né? Sim. De Não, a grandes gente está falando não só do Império compositores. Serrano, mas de uma escola que isso também aí, foi declarada entendeu? patrimônio material Isso aí. cultural, entendeu? Uma Então, escola que está aí o Renato- registrada para toda a história. O Renato fez um trabalho muito, assim, simplificou bastante, enxugou, deixou-se bem objetivo para os compositores não perder a linha. E graças a Deus a gente teve aí, foram quantos sambas que foram? Foram 15 sambas. 15 sambas. Cada um com uma vertente Com uma pegada. muito legal. Tipo assim, qualquer um que fosse escolhido estaria representando bem o Beto, mas o samba do Xande e do Aloysio foi o que se consagrou, porque foi o samba que conseguiu envolver a escola toda. Tipo assim, a gente passava em Madureira, a gente estava no Mercadão de Madureira. Ô, diretor, ó, aquele samba lá, pelo amor de Deus, hein, diretor? Não erra a mão, não, pelo amor de Deus, não. Vamos lá, tranquilo, a gente vai escolher o melhor pro Império Serrano, que a gente sempre tem esse cuidado, escolher o melhor. Eu posso gostar de um, ele gostar de outro, mas, ó, pô, esse aqui eu acho que vai levar a gente Mas ao aí caminho, são os né? deuses do samba São entrando em deuses do ação, né, samba, Bruno? isso. Que foram escolher justamente o samba do Aloysio, que foi um Nossa, grande sabe? parceiro do Beto, que tem a grife do Xande de Pilares e que foi abraçado não só pela comunidade, mas pelos amantes do samba, porque é o que eu falei logo no início da entrevista. Foi escolhido numa votação do site Carnavalesco, pela opinião do público, né? Olha lá, Como- Alberto João, você Olha sendo como a gente fala de mencionado você de novo, Ó, Alberto. carnavalesco aí. Claro, se a gente se nutre lá, a gente tem que seguir Claro. citar a fonte, né? É Acho que é óbvio. assim que a gente trabalha. Que foi eleito como o samba preferido do público também, né? Então já mostra toda essa aceitação, não só do enredo, mas que Mas o canto vai vir engraçado, muito forte. Você contando a história, a narrativa aí que vai ser apresentada, né, de forma carnavalizada, você contando, eu ouvia trechos do samba. É, que legal. É muito isso, bacana. é isso. E como é que você sintetizou essa sinopse para entregar para tua Não, ala? até pra gente chegar no terceiro setor, que a gente não deixou ele construir, Não, mas terminar mas esse enfim, raciocínio. Não, foi super complicado, porque não existe biografia, Tem nada. não existe nada escrito sobre o Beto. O Beto é uma figura lendária. Tem um busto do Beto que as pessoas vão lá e batem cabeça, saudam como se fosse uma entidade. Então o Beto é uma entidade. E aí... E não tem nada. Não tem nada, não tem nada registro escrito. escrito. Nada. Não, gente, por favor, é sua responsabilidade agora, né? É, Sabe é, disso. é, Existe uma responsabilidade aqui, por exemplo, eu escrevi sobre uma temática que não existia também nada ali concretizado, um livro sobre Mestre Sala e Porta-Bandeira como uma arte nossa, né? E aí e esse lugar agora você traz aí à luz um lugar que um livro buscando o apoio, né, de uma prefeitura da cidade do Rio, porque conta a história de uma pessoa, de uma pessoa importante da nossa cultura, né? E mais que isso, porque assim, existe no Brasil um apagamento do compositor. Você sabe quem canta a música. É verdade. E você vira e fala assim, não, a música da Ivete Sangalo. Foi ela que escreveu? Foi ela que compôs? A música é dela? Então, assim, existe um apagamento do compositor. E no samba também existe esse apagamento. E poder dar luz a um compositor e que você... Se você gosta de samba, se você gosta de Zeca Pagodinho, você provavelmente é apaixonado pelo Beto Sem Braço. Porque você... Nossa, essa música é do Beto? Essa música é do Beto? A quantidade de músicas que o Beto Sem Braço compôs, que são famosas, e que a gente não sabe que é dele, é assustadora. Então, assim, ter esse poder de registrar isso nesse desfile, esse desfile é muito importante para isso. Esse enredo do Império é muito importante para isso, para dar luz aos compositores, para a gente mostrar a figura do Beto Sem Braço e o quanto ele é importante para o Império Serrano. E o quanto o Império Serrano foi importante para ele. E eu precisei conversar com muita gente, um monte de compositores, parceiros, que contaram histórias maravilhosas. Tenho mais de 10 horas gravadas de áudio, inclusive com músicas inéditas do Beto, que não foram gravadas, porque o parceiro foi lá e falou... Bom, escrever essa biografia agora do Beto é quase obrigatório, ainda mais que material inédito, é, Renato. gente. É incrível, assim, é apaixonante. É uma história muito apaixonante. Porque é uma figura que ele conseguia resolver problemas entre o morro e o asfalto, entre o bicho e o tráfico.
Ele é uma figura que ele agregava tudo, ele é extremamente agregador. E ele tinha, e ele exercia um papel de influencer na época em que não se falava sobre isso. Ele compunha uma música com Zeca, escrevia, ele rodava as letras, levava para a comunidade, vai ter show do Zeca naquela comunidade. Ele ia antes, fazia todo mundo aprender a cantar música. Para quando o Zeca chegasse, todo mundo já sabia cantar música. Ele tinha esse papel de agregar e de transmitir, de comunicar. Ele era um excelente comunicador. Então, reunir isso, né, foi muito difícil, mas ao mesmo tempo a quantidade de informações era enorme. Então, sintetizar é que foi o grande trabalho, que foi essa sinopse. Que aí eu deixei uma sinopse em que o caminho, eu poderia ter seguido um caminho que era o caminho da biografia, mais... Literal? Literal, mas ia faltar muita coisa. Eu acho que falar sobre as obras dele e, sobretudo, acho que mais as pessoas falavam isso, esse espírito dele, esse olhar que ele tinha sobre todo mundo. Esse olhar é que me instigou a fazer esse desfile do Império. E aí eu deixei para os compositores o seguinte, tem a sinopse, a gente tem um caminho para seguir, mas eu não vou exigir que vocês botem uma palavra, eu não vou exigir que vocês sigam nada. Porque tem uma frase do Beto, Beto foi preso uma vez. E aí ele virou e falou o seguinte, prenda ao poeta, mas não prenda a poesia. Se ele virou e falou isso, quem sou eu para aprender o poeta? Olha. Então... Nossa, olha como tá sendo especial a gente terminar essa série ouvindo essas histórias, né? Tem essa coisa mágica que o carnaval traz pra gente, né? Pois é, o lugar muito especial da escola de samba, né, é exatamente dar luz a essas histórias. Com certeza. E quando vem histórias com tanta base, né, que representa de fato uma região da nossa cidade, um pedaço da nossa cultura, né? Porque quando você fala de samba, você fala exatamente do canto do povo preto, do excluído de uma época, e que existiu naturalmente o apagamento disso. E a escola de samba, hoje ela traz esse movimento exatamente para dar luz a isso que tentaram apagar, né? Então é muito bacana ouvir de vocês essas histórias tendo esse lugar de fato que pertencem à nossa história, né? Que precisam que o grande público precisa conhecer, né? E através de uma transmissão que a gente vai ter no Band de Folia, a gente vai poder estar contribuindo de uma forma para uma história que o Império Serrano E uma coisa escolheu. que eu quero saber, Renato, você está chegando no Império Serrano para o seu primeiro desfile. É isso? Sim, você vem da Unidos da Ponte? Isso. E de onde vem esse enredo que traz toda a história do Império? Esse enredo era uma das 3 propostas, né, que vieram no início. E aí a gente trabalhou as outras 2, aquela questão de patrocínio, não sei o quê, vamos pro patrocínio, segura, não sei o quê, etc. E aí essa proposta ficou guardadinha, né? E aí quando falou assim, não tem mais patrocínio, aí a diretoria se reuniu, a gente chegou à conclusão de que esse é o momento de falar do Beto. E aí a gente partiu para cima e estamos aí até hoje. Golaço da diretoria, hein, Jefferson? Porque, tipo assim, a gente entendeu que no momento, para você fazer um enredo sobre qualquer outra coisa, então a gente vai enaltecer as pessoas que foram importantes para a história do Império Serrano, que tinha sido Beto Sem Braço. E o pessoal vai dizer, mas tudo bem, mas acabou de falar de Arlindo. Beleza, se tiver que falar de outras pessoas amanhã, a gente vai continuar falando. Faz parte da história do Império Serrano. Exatamente, vocês Entendeu? estão contando a história exatamente daquele lugar que a gente bate num lugar que eu acho que eu falei isso 16 vezes, mas vou falar mais uma vez. O desfile de uma escola de samba só existe porque existe, acima de tudo, uma escola de samba. A escola de samba é a base, é o que nutre esse processo todo, né? O dia do desfile é aquele dia que a gente põe a nossa roupa bonita e a gente apresenta aquela história escolhida por aquela comunidade na Marquês de Sapucaí. Aí o nosso momento ali, estamos lindos nos mostrando para o mundo. Mas a história linda é dentro da quadra da escola de samba.
É onde a fofoca acontece. Daqui existe lugar que tem mais fofoca do que a escola de samba. Não, e é onde surgem. E até você entra, é uma fofoca, você entra num carro, aí vai ser no outro, até dormir. É o telefone sem fio, né? Sem fio. Caraca, é muito... Ainda mais numa escola como E é Império dentro da Serrano. quadra que surgem o quê? Todas essas inovações que o Império Serrano trouxe, né, Bruno? A gente começou aqui falando dos agogôs na bateria, mas também tem uma série de inovações que foram instituídas nesse carnaval pelo Império Serrano. A gente está falando dos destaques de luxo, estamos falando dos pratos. O que mais, Jefferson, que a gente pode lembrar aqui que foram instituições hoje que estão... Instituídos, é. Aí tem as velhas guardas, Comissão de frente, primeiro comissão de frente, enfim. Tem uma... O Império Serrano sempre é engraçado. São 9 títulos, né? Que o Império 9 tem. títulos. 9 títulos. É a quarta, maior a quarta maior vencedora. Só perde para Portela, Mangueira e Mangueira, Beija-Flor. Beija-Flor. O Império tem a mesma quantidade de títulos que o Salgueiro. E é engraçado porque é o seguinte, todo mundo fala que o Império Serrano tem essa coisa mais tradicional, né, de ser quadradinha, de ser uma escola, mas o Império Serrano é extremamente vanguardista. Não, ele é O disruptivo. Império Serrano, exatamente. O Império Serrano não é Essa isso. O Império visão que as Serrano é pessoas têm disruptivo. de fora não entendem o que é o Império Serrano. Não, Quando tá dentro, é Mas justamente... quem fala isso, Renato? Pelo amor de O pessoal Deus. de fora fala Mas deve que o ser Império mais Serrano é novos, mais... não? Exatamente. É. Porque essa turma mais nova, ela tem essa visão do Império. Mas Só que tem o a Império visão não é do... nada disso. Não, eu Não, não mas acho é que engraçado porque a construção da nossa história, ela passa por momentos. Às vezes é uma montanha russa, né? Então, talvez uma geração agora que tenha os seus 25, 30 anos, ela não enxergou esse Império Serrano, então ela não tem esse entendimento. Mas talvez como uma escola tradicional. Porque Acho que é por tradicional, isso. Acho que porque o é uma recorte escola- é esse. Porque tem toda essa história. Mas não que tenha essa linguagem, talvez, desse jeito. Ela não tem essa linguagem, É justamente. Ela é uma escola extremamente pra frente. Né? Ela é vanguardista. Ela tá sempre inovando. Ela tá sempre inventando alguma coisa para dizer que está aqui. O Império Serrano é uma escola que foi fundada sem um patrono, sem um patrono, entendeu? isso. É um conselho. Isso é na época, né, é muito diferente. Isso hoje a gente tá pensando o mundo assim. Então, assim, o Império está sempre à frente do tempo dele, nesse sentido. Eu acho isso muito importante. E você considera que isso ainda, né, que isso ainda ocorra hoje dentro da escola? Que você ainda vê o Império... as pessoas que frequentam o Império, que representam a agremiação, Jefferson e Renato, a mesma pergunta para os dois. Você vê a cabeça das pessoas sendo uma cabeça para frente, quem frequenta hoje a escola? Com certeza. Com certeza. A galera, graças a Deus, o Império, né, como grandes escolas aí tiveram um momento de dificuldade, mas aí, graças a Deus, o Império, com a sua raiz, conseguiu se organizar. Vou te falar uma coisa, vou confidenciar uma coisa para vocês. 2023 estava eu lá trabalhando, né, no Sambódromo, pelo Estandarte de Ouro, e o Império ter descido aquilo ali para mim até hoje sabe aquela não coisa? só para você, para os imperianos também. Os Não, imperianos eu têm sei, eu sei disso. Sabe? Mas o negócio é que a dinâmica de um julgamento, né, é um lugar até sensível de se falar, mas ela é toda recortada. Né? Você recorta os 9 quesitos e tem que isolar isso. Quando a gente fala como espectador, como apaixonado de carnaval, né, a gente vê tudo, o conjunto, o super quesito, o conjunto que não existe mais, como uma pena, né? avaliação. E aí, esse super quesito, ele fala, nossa, quando a gente vê o todo, mas aí você precisa isolar, e vai isolando. E dentro desse lugar de isolar, você tem a litinha, porque agora vai mudar isso esse ano também, o comparativo, né, que você tinha... Quem foi a melhor, a segunda melhor, a terceira, a quarta, e você dentro daquilo você distribui os graus e notas. Então é complexo isso, né? Porque a gente vê, mas aquele desfile... Posso contextualizar? Fico me segurando aqui para não contextualizar. Não, mas não vamos pode. lá. Nós dois... Contextualizar. Desfile de 2023 do Império Serrano, que contou a história de Arlindo Cruz, né, Bruno? Agora que foi um entendi. desfile super elogiado. Aonde você quer contextualizar, tá? Esse Eu desfile. debochando.
Sim. desse desfile super elogiado, que tinha um samba que foi muito cantado, um desfile que emocionou, que a gente viu Arlindo Cruz desfilando ali, mexeu muito com a emoção de todo mundo, não só do Imperiano. Praticamente, tecnicamente perfeito ali, né? Foi um desfile perfeito, né? Já. Foi um desfile perfeito. No balizamento, como é feito, o julgamento, acho que o Império não descia mais. Tem aquela coisa também que a gente tem que pensar na subjetividade de uma análise, né? Quando você tem um julgador ali, ele tá é muito subjetivo. A gente tá falando de arte, né? Você prefere Tarsila do Amaral ou Pablo Picasso? Sabe uma loucura assim? Você cai em muitas análises subjetivas, né? Que o artístico pede isso. No nosso carnaval carioca, o pré é muito importante. Se você hoje em dia, se você faz um bom ensaio, se você tem um bom barracão, se a escola tem um bom enredo, se a escola tem um bom samba, que acontece na avenida. Eu também sou disso. Acontece na avenida. É ali na passarela do samba. Eu também sou disso. Que eventualmente pode ser pré-julgado. Eu falo assim, Bruno, que já teve jogador pelo abre-alas. Isso talvez. Que pegou o samba você já ouviu, mas você espera. Do pré para botar como balizamento educativo, entendeu? Então, tipo assim, isso é grave. Eu já participei de plenárias, tipo assim, que o jurado falou assim, não, mas eu fico acompanhando o pré, não sei o quê. Inclusive, foi até o rapaz do Salgueiro, o Gustavo, que eu não esqueço disso nunca, que ele fala assim, todos os espetáculos no mundo tem um ensaio geral. A gente falou disso aqui 60 vezes. A escola de samba, não. Não. A escola Quando é que de samba, você junta assim, alegoria com fantasia, todo mundo montado e o detalhe, a bateria quer ensaiar na rua. Se ela mudar o andamento, vai ter sempre alguém. Esse andamento tá ruim, tá muito acelerado, tá não sei o que lá. Esse andamento tá muito para trás, não sei o que. Então tem esse comparativo que no final o cara pega um apunhado e tipo assim, ó, eu acho que é isso. E aí acaba penalizando uma escola que na avenida fez um ótimo espetáculo, mas foi penalizada porque o pré foi determinante. Agora, gente, Paola, a gente está chegando aqui, a gente já estourou o tempo com vocês, porque o papo é tão bom. Que a gente está falando de Império Serrano. A gente está falando aí de o papo Império vai Serrano, embora, né? A gente está falando com apaixonados por escola de samba, então a gente chega agora, naquele momento, para vocês darem aquele recado final, né? De quem vai estar assistindo o Império Serrano, o que pode esperar. Renato, Jefferson, esse é o momento de vocês agora, dar aquele último recadinho do Carnaval Sem Julgamento para o desfile de 2025 do Império Serrano. Vocês podem esperar o imperiano se enxergando na avenida. É um desfile que o Império vai fazer pro Império, pra gente gritar pro mundo o desejo de fazer um carnaval brilhante e dizer que o Beto Sem Braço é um dos maiores expoentes do samba brasileiro. Uau, Jefferson, por favor. Que apesar dos pesares, da dificuldade que nós passamos, né, todo mundo sabe como é difícil fazer carnaval na Série Ouro, os imperianos vão ter muito orgulho da sua escola passando linda e bela na avenida, com o nosso objetivo máximo de que é retornar para o grupo especial. Então tenho certeza que a gente vai fazer um belíssimo desfile. Só Deus sabe que a gente passou para chegar até aqui, mas graças a Deus vamos em frente. O imperiano vai amar o nosso desfile. Vai sim, ó, tem 9 estrelas aí nessa camisa bonita do Império Serrano. E com isso, Paulo, eu tô protagonizando mais porque ela tá meio rouquinha. Não, tô bem aqui. Olha lá, a voz tá indo embora já, gente. Mas vamos que vamos. Mas sabe o que eu já tô imaginando, Bruno? A gente encerrando esse ciclo da transmissão da Série Ouro com a alvorada ali. O Império Serrano terminando seu desfile. Sim, tem uma câmera que fica em cima de uma igreja, gente. A gente tem uma câmera numa igreja, né? A gente tem uma câmera até numa igreja. Jeitinhos, tem câmera no sino da igreja. É isso. Pra mostrar essa alvorada e todo esse desfile lindo que a gente vai ver do Império Serrano na tela da Band. Paola, com isso, hoje a gente encerra esse ciclo, conversando com os artistas das 16 agremiações da Série Ouro. Eu já fico com gosto de quero mais. Mas isso não vai parar nunca. Carnaval Sem Julgamento é um ano Mas todo. Pra falar dos enredos de 2025, para, né? Não, os enredos das escolas da Série Ouro agora para, mas a gente segue, claro. A gente vai falar de carnaval aqui o ano todo, até porque essa é a nossa proposta, né? Gente, com isso a gente encerra hoje. Renato Esteves, Jefferson Costa, muito obrigada pela presença de vocês. Que seja um lindo carnaval pro Império, a gente tem certeza que vai ser, mas que todos os objetivos de vocês sejam alcançados e ganhamos todos nós com essa história. O telespectador que assiste pela Band, o fulião, o apaixonado pelo carnaval, quem vai estar nas arquibancadas e nós diretamente que somos apaixonados por essa festa. Vamos estar Bruno? lá. E, gente, obrigado. Semana que vem tem mais Carnaval Sem Julgamento. É isso, até a próxima. Bruno Mãozinha, até a próxima, gente. Semana que vem tem mais. Tchau, tchau. Mãozinha cruzada. Tchau.